presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia atacar o Irã para inspirar mais protestos no país, de acordo com fontes ouvidas pela agência Reuters. Lá atrás, Trump já havia incentivado os manifestantes a irem às ruas a despeito da violentíssima repressão do regime dos ayatolás e agora há essa expectativa. Enquanto isso, concretamente, um novo navio de guerra americano chegou à região. E quem vai nos trazer todas as informações, falando conosco ao vivo de Washington, é Mariana Jangiacomo, nossa correspondente. Muito boa tarde, Mari. Oi, Yuri, boa tarde a todos. Yuri, Donald Trump voltou a ameaçar o Irã e disse que enviou para o Oriente Médio uma frota maior do que a enviada para a Venezuela. E, segundo fontes disseram à agência Reuters, ele está analisando sim fazer novos ataques contra o Irã, porque avalia que o terreno pode ser fértil para uma mudança de regime. Donald Trump pensa em atacar as instituições que foram responsáveis pela repressão brutal dos protestos que a gente viu no começo do ano, para que os manifestantes sintam confiança para aí sim invadir prédios do governo, o que poderia levar a uma derrubada do regime dos ayatolás, abrindo o caminho então para uma mudança de regime no Irã. Fontes também afirmam que Donald Trump está considerando ataques contra instalações ligadas ao enriquecimento de urânio. Está colocando todas essas opções na mesa, lembrando, Yuri, que Donald Trump já tinha ameaçado atacar o Irã no começo desse ano, na época dos protestos, afirmou que faria isso caso o Irã começasse a executar manifestantes. Só para a gente lembrar, né, o Irã matou sim milhares de pessoas, milhares de manifestantes morreram nos protestos por causa da repressão violenta, brutal que aconteceu por lá, mas havia também o planejamento de execuções, né, aquelas que são agendadas, feitas para realmente chocar e colocar medo, né, intimidar os manifestantes. E o Irã voltou atrás, inclusive não executou aquele jovem, né, aquele caso que gerou uma comoção no mundo todo, daquele jovem que estava preso e que seria executado simplesmente por ter protestado contra o regime dos ayatolás. Então, Donald Trump afirmou que não iria fazer nenhuma ação militar naquele momento, mas agora volta, sim, a considerar as opções, segundo essas fontes ouvidas pela Reuters. Nos bastidores está pesando ali a possibilidade real de uma mudança de regime ou da derrubada desse regime lá no Irã, o potencial de novas manifestações e também a possibilidade de retaliações do Irã. É claro que já tinha prometido retaliar, e o medo de aliados dos Estados Unidos na região que temem que uma retaliação a um possível ataque americano vá para eles, contra alvos desses aliados na região e não contra alvos americanos. Então, tudo isso está sendo discutido agora aqui na Casa Branca, Yuri. Mari, segue com a gente aqui, apesar aí do frio, mas a Mariana Jangiacomo está muito bem agasalhada aí em Washington e esse cenário belíssimo ali. Neve, para quem está vendo, é ótimo, para quem está pisando, não é tão legal assim. Mas, Mariana, conta pra gente, o Irã também está se fortalecendo, não é isso? Não vai ficar inerte diante dessa escalada de tensão. O exército iraniano recebeu um lote de 1.000 drones e a Guarda Revolucionária pode fazer exercícios militares em uma região estratégica neste fim de semana. Conta pra gente que região e o que seria como é que seriam esses exercícios. Exatamente, Yuri. O comandante-chefe do exército iraniano afirmou que por causa das ameaças constantes o exército está se fortalecendo e recebeu então esse pacote, né, 1.000 drones para fortalecer as forças militares que podem sim fazer esses exercícios ainda no final de semana. Uma fala que vem depois de outros pronunciamentos de autoridades iranianas afirmando que não vão negociar sob ameaças dos Estados Unidos, porque a mensagem de Donald Trump nas redes sociais para o Irã foi clara. Ele disse não ao programa nuclear, não a armas nucleares e disse que quer que o Irã volte à mesa de negociações, ou melhor, vá à mesa de negociações. E aí a gente teve manifestações do regime iraniano afirmando que não, que o Irã não vai negociar sob ameaças, inclusive até uma publicação nas redes sociais da missão do Irã para as Nações Unidas, dizendo que da última vez que os Estados Unidos se meteram, o termo que eles usaram, em guerras no Oriente Médio, foram milhares de vidas
vidas de americanos perdidas e trilhões de dólares desperdiçados. Então, uma mensagem que foi como um alerta para os Estados Unidos, um alerta que a missão iraniana para as Nações Unidas quis passar para os Estados Unidos nesse momento, ou seja, tensões realmente vão crescendo com esse fortalecimento do exército iraniano e as ameaças também cada vez mais intensas, mais fortes, vindas aqui dos Estados Unidos, Yuri.